Amém. Boa noite para você. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Nós estamos hoje terminando uma série de pregações no livro de Efésios, com esse nome aí de Reconciliados. Hoje nós vamos ler aí o último capítulo do livro de Efésios, e nós vamos então estar encerrando essa etapa aí. Foi um tempo de Deus para nós, onde a gente pôde discorrer aí sobre tudo que está no texto de Efésios. E nós vamos ler aí do versículo 10 até o versículo 20. Mas deixa aberto aí sua Bíblia. E eu queria falar com você sobre esse filme aí. Quem já viu esse filme Avatar? Todo mundo já viu, né? Bacana, legal demais, não é? Pois é. O filme ele passa numa história de um soldado americano que andava de cadeiras de rodas e ele foi mandado lá para Pandora e ele chegou lá e ele então entrava numa máquina e ele recebia o seu avatar, certo? Era ali um corpo, algo que ele se transformava e naquele avatar ele corria para tudo quanto é lugar, ele ia em tudo quanto é lugar, ele era grandalhão, tinha sim uns traços do DNA dele, mas era algo que potencializava ele de uma forma como ele não imaginava. Esse avatar também deu para ele uma ideia e uma condição de que ele poderia viver uma vida completamente diferente daquela que ele vivia antes. Ele tinha uma perspectiva a partir desse avatar, de que ele poderia ter uma vida nova, uma vida diferente, uma vida melhor daquela que ele tinha antes, porque ele estava ali numa cadeira de roda, um soldado de guerra, quase aposentando, né? E no avatar não, ele era um homem assim, grande, forte, e fazia um monte de coisas que ele não poderia fazer antes de ter o avatar. Pois é, essa história está escrita em Efésios 6, versículo 10 em diante, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Claro que essa história do avatar não está aqui, né, gente? Brincadeira. Mas poderia estar, certo? A gente vem nessa ideia de que no mundo hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né? Mas a gente poderia olhar para essa armadura de Deus aqui, que Paulo diz aos Efésios como dando um update, uma atualizada, um avatar celestial, né? Que a gente poderia nos vestir dele, para que a gente pudesse viver uma vida diferente
da vida da qual a gente vive hoje. Paulo fala aqui de uma guerra que não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes malignos, sobrenaturais, né? E o que me espanta aqui nessas palavras de Paulo, talvez aí no início, entre o versículo 10 e o versículo 13 e o 14, não é o que Paulo afirma, sim, mas o que Paulo nega. A gente não pode ficar surpreso, né, com relação a essa ideia de que a gente luta contra os poderes demoníacos, malignos, sobrenaturais. Eles estão por aí sim, eles nos afligem sim, e a gente não luta contra carne nem sangue. Mas é estranho a gente ouvir isso desse Paulo que no finalzinho aí, no versículo 19 e 20, pede uma oração para ele mesmo. Porque eu poderia ter essa oportunidade de fazer uma pergunta para Paulo. Eu gostaria de dizer para Paulo assim, mas Paulo, você foi apedrejado, você foi espancado, você foi preso, você foi expulso de cidades, a sua carne, o seu sangue foi ferido, foi derramado, você teve várias dificuldades no seu ministério, as pessoas te enfrentaram, se levantaram contra você, e você vem nos dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Você está falando sério? Eu fico tentando imaginar a resposta de Paulo para essa pergunta. Acho que Paulo ia falar assim, você tem razão. A carne e o sangue de muita gente aí me afligiu, me trouxe mal. Mas eu acho que Paulo, ele não olha para as pessoas como a gente olha. Ele olha para as pessoas como Jesus olhava para as pessoas. E ele poderia discorrer e dizer, né, várias histórias. Lembro de uma história que Paulo foi tirado de uma cidade que ele foi quase morto. E aí na hora que ele recuperou ali as suas energias, ele volta para dentro daquela mesma cidade para pregar o evangelho àquelas mesmas pessoas que o apedrejaram e que expulsaram dali. A nossa batalha não é contra carne nem sangue. E Paulo fala aqui, ele começa dizendo assim, fica firme aí. Você tem que ficar firme, porque essas coisas vão acontecer. Alguns ataques vão vir, você tem que resistir, você tem que ficar firme. Não olhe para essas pessoas ou para quem está sendo usado para te atacar, para te atingir de alguma forma, como isso sendo delas mesmas. Mas é algo que não vem delas. A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Eu imagino que Paulo também disse essas palavras aqui no finzinho do livro de Efésios, porque Paulo estava escrevendo para uma igreja. E como eu disse aqui no domingo passado, né, Paulo estava falando para crentes, gente de uma igreja. E eu imagino que ele disse essas palavras aqui, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Talvez muitas vezes dizendo para essas pessoas que essa luta não é contra as pessoas de outras religiões, mas essa luta não é contra esse aí que está do seu lado. Não é. A nossa luta não é um contra o outro. Apesar de, às vezes, em alguns instantes, em alguns momentos, parecer que a nossa luta está sendo um contra os outros. Paulo escreve isso para uma igreja. E ele faz essa proposta para esse povo dessa igreja, para que eles possam ter aí
essa vestimenta, esse avatar celestial, essa armadura de Deus. E Paulo usa essa figura da armadura, né? Talvez esse avatar divino, para que a gente pudesse se vestir dele e a gente pudesse se proteger e permanecer firmes nessa luta que vivemos. Mas eu acho uma coisa muito interessante, Paulo, nós vamos discorrer aqui sobre cada um desses itens da armadura, mas Paulo sempre quando fala de um item da armadura, ele liga esse item a uma palavra, a algo que, na verdade, a gente não conecta isso com algo exterior, não está fora da gente, mas às vezes dentro da gente. Então Paulo está falando assim para você vestir uma armadura, algo que vai mudar não o seu exterior, não como as pessoas vão olhar para você e ver você vestido nessa armadura, não como as pessoas olhando para você e ver você assim todo azul, né, igual o Avatar, mas algo que mude no seu interior, algo que transforme o seu coração, algo que mude a sua disposição da sua alma, algo que conecte ao seu DNA, algo que faça diferença de dentro para fora. E é isso que Paulo diz aqui. E ele começa a discorrer, então, de cada um desses aspectos, dessas partes, dessa vestimenta que nós precisamos ter e recebê-las no nosso interior, para que a gente tenha uma perspectiva de vida diferente da que temos. Então vamos lá. Paulo, ele começa aí no versículo 13, ele começa dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, e o primeiro item que ele coloca é cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade. Esse aí, ó. Imagina você tomando um couro da sua mãe com um cinto desse, da verdade. Eu não ia querer não, gente, né? Aqueles ilhóis ali, eu acho que eles iam ficar marcados assim na pele, né? Paulo começa falando de uma parte muito importante na armadura do soldado romano, o cinto. O cinto, ele tinha uma importância de fazer com que o soldado tivesse ali uma postura, e ele quase que conectava toda a armadura ali no soldado. Então ele prendia algumas coisas no cinto, algumas coisas se apoiavam no cinto, algumas coisas, né, tinham ali a firmeza através do cinto. Então ele vinha ali no meio do soldado, trazendo firmeza para aquele soldado. Cinto da verdade. Mas se a gente começar a falar de verdade hoje em dia, é um assunto complicado esse assunto da verdade, porque hoje a verdade ela é muito relativa, não é isso? Não é isso que a gente ouve por aí? Cada um tem a sua verdade, cada um vive a sua verdade, cada um escolhe a sua verdade, cada um decide a sua verdade. Você tem uma verdade, eu tenho outra verdade. A verdade hoje é algo que não dá para cravar mais. Não, isso é verdade. E a gente, às vezes, entra em alguns embates assim, né, sobre a verdade, o que é verdade. Alguns tentam provar, não, é verdade, é fato, é verdade. E às vezes a gente vive cercado de alguns mitos que a gente crê neles como verdade, não é isso? Você já fugiu de um gato preto na rua, assim? Já? Não? Tem certeza? Olha a verdade, hein, irmão? Olha a verdade. É? Nunca fugiu de um gato preto na rua, não? Imagina, 00:30 você passando ali perto do cemitério do Bonfim, passa um gato preto assim. Não corre não? Tem certeza? Olha a verdade, hein? Hã?
Você já estava andando lá no centro da cidade, aí, ali, né? Aquela Afonso Pena subindo ali, aí tem uma escada aberta assim, o pessoal mexendo lá no telefone, você não deu uma desviadinha assim da escada, para não passar debaixo da escada, não? Hã? Olha a verdade, hein, irmãos? Olha a verdade, hein? Já desviou, né? Já desviou da escada também, né? Hã? Tem uma outra assim que eu achei fenomenal, que eu ouvi um dia desses assim. O pessoal fala que quando você fizer o cheque, né? Hoje em dia quase ninguém usa cheque, né? Mas se você cruzar o cheque assim, ó, para lá, você está mandando o dinheiro embora, entendeu? Então, cruzou para lá, o dinheiro foi embora, né? Então, quando você cruzar o cheque, tem que cruzar para cá, entendeu? Assim, seu lado, entendeu? Para o dinheiro vir para cá, né? Tá certo? Pois é, irmãos. E aí? O que é verdade? O que você pensa a respeito da verdade? Tem muita gente aí, irmãos, olhando para mitos, histórias, pensando que elas são verdade. Tem muita gente sendo enganada por outras pessoas que se dizem até religiosas, alguns se dizem até pastores, vendendo uma verdade. E o que é verdade? A gente poderia tentar tocar na verdade por alguns aspectos. Por exemplo, se a gente fosse falar de verdade pensando nas coisas da ciência, por exemplo, as verdades na ciência são coisas exatas, não é isso? Vou dar uma verdade exata da ciência. Cruzeiro joga em Campeonato Brasileiro, perde, não é isso? Virou ciência já exata isso, né? Mas a ciência, as verdades da ciência são exatas. 2 mais 2 é 4. Um professor já tentou me provar que não era uma vez, mas eu não acreditei nele não. E por aí vai. Se a gente pensasse assim na verdade da nossa pessoalidade, o que é verdade da nossa pessoalidade? A verdade pode ser quando você cai em si, você tem consciência de alguma coisa. E aí você toma as suas ações, você toma uma decisão. Se a gente fosse falar, na verdade, em relação aos relacionamentos, a verdade nos relacionamentos, ela deveria passar na questão da confiança, certo? Verdade. E se nós falarmos da verdade em relação a Deus? O que nós falaríamos? É possível usarmos a ciência para explicar a verdade de Deus? Tem gente aí procurando moedinha dentro de túmulo, tem gente procurando a arca de Noé não sei aonde, tem gente procurando, ok, as coisas estão por aí. Mas será que esse é o caminho da gente explicar as verdades a respeito de Deus? A gente pode usar então essas questões pessoais para falar das verdades de Deus? O que você pensa, o que você acha, o que você acredita? Ou a gente pode usar então a questão do relacionamento? Não, eu posso falar da verdade de Deus porque eu confiei e deu certo. Tem dia que não dá. Como a gente fala da verdade a respeito de Deus?
A verdade na nossa relação com Deus, ela tem a ver com a nossa fé naquilo que nós experimentamos dele, sim, mas daquilo que nós recebemos e ouvimos dele. O Senhor fala na palavra: provai e vede que o Senhor é bom. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu ouvi uma história que eu já usei ela aqui uma vez, de um rapaz, um caipira lá, descascando a laranja, e o outro lá, cientista, inteligente, falando com ele: esse negócio de acreditar em Deus é bobagem, meu amigo, larga disso. E aí ele deu uma mordidinha na laranja e perguntou para o cientista assim: essa laranja é doce ou azeda? Não sei, foi você que provou, então para de falar que Deus é bobagem, porque foi eu que provei. Prova para você ver. Prova. Provai e vede que o Senhor é bom. Aí você vai conhecer essa verdade que é capaz de libertar. A verdadeira verdade, irmãos, é aquela que se conecta com a alma. Ela não é só uma racionalidade, ela não é só o entendimento, mas ela também passa por aí. Ela não é só um estereotipo, ela não é só um conhecimento a respeito, ela é algo que se conecta na nossa alma. Lembram da âncora da alma? Que está fincada no trono de Deus. A nossa certeza da nossa esperança. É a nossa verdade. A gente precisa cingir a nossa vida com essa verdade, que nós podemos e temos um Deus, que nós podemos provar e experimentar esse Deus, que nós podemos conhecer e fazer esse Deus conhecido, que nós podemos ser libertos por essa verdade que vem desse Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos para frente. Paulo continua aí, vestindo a couraça da justiça. Justiça. A gente às vezes olha para essa ideia do perdão que nós recebemos de Deus como algo que Deus deu um jeitinho lá e livrou a gente do problema. Deus fez uma mágica lá e resolveu dar o perdão para mim e para você. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, então Ele perdoa quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Espera aí. Deus se fez justiça no nosso lugar. Deus não deu jeitinho, não rolou propina para lado nenhum nessa conversa. Ele não fez um esquema para poder passar aqueles que ele escolheu e esses irem para o céu. Não. Ele fez justiça, ele pagou o preço que eu e você devíamos. A justiça foi feita. Se existia um que era culpado, o próprio Deus era o juiz, o Filho de Deus, o nosso advogado, e Deus dá a sentença. Esse aí não tem jeito, é culpado mesmo. E aí a gente pode tentar imaginar assim, mas como é que Deus resolveu esse negócio? Levantou o tapete lá do trono, jogou a sujeira lá embaixo, deu uma escondidinha e falou assim, ó, fica quietinho, passa batido. Não! Jesus pagou o
o preço. Não houve injustiça. A conta não ficou sem ser paga. Ele morreu no meu e no seu lugar. Ele fez justiça. Por isso que a gente pode ter essa couraça da justiça que cobre talvez as partes aqui mais vitais da nossa vida. Imagina você vivendo com a seguinte situação. Você fez um negócio errado, está devendo para alguém e está todo mundo sabendo. E aí o pessoal ainda resolve fazer uma festa, convida aquele que você está devendo, e o povo que está sabendo que você está devendo está lá, e você tem que ir na festa. Se você não for muito cara de pau, você vai passar muita vergonha, né? Eu passaria. O PT não passa não, né? Tá certo. Mas a couraça da justiça, irmãos, é porque o Senhor já fez justiça. O preço já foi pago. Por isso você pode receber a paz que excede todo entendimento. Por isso você pode levantar o seu peito e colocar essa couraça e ir para a batalha, chegar em qualquer lugar e dizer: eu tenho essa couraça da justiça, o preço por mim já foi pago e eu não preciso ter vergonha, ninguém pode me acusar, eu estou livre pelo sangue de Jesus. E a partir dessa justiça, aquilo que era vital em nós foi protegido. A partir dessa justiça, aquilo que traz vida para nós foi guardado. A couraça da justiça. Mas Paulo continua. E ele diz aí: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Hoje pela manhã a gente deu uma palhinha sobre isso. O que nós estamos calçando não é o evangelho. A sandália onde a gente coloca o nosso pé não é o evangelho. O que nós estamos calçando é essa prontidão, é ela que nós estamos calçando. O que nós estamos calçando é essa disposição. O que nós estamos calçando é esse preparo que nos faz dar o passo. Se você calça essa prontidão, quer dizer que você está preparado para se mover. Quer dizer que você está preparado para ir aonde você tem que ir, quer dizer que você está preparado para pisar aonde você tem que pisar, quer dizer que você está preparado para correr para onde você tem que correr, preparados. Porque esse evangelho da paz, irmãos, ele precisa ser levado. Ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser transmitido, porque esse evangelho é que traz paz. Eu fico olhando às vezes para as nossas situações que a gente vive, e a gente fica às vezes fazendo algumas conjunturas assim, né? Imagina se o tal do Donald Trump ganha lá para presidente nos Estados Unidos. Imagina que lá o cara da Rússia resolve fazer uma Olimpíada só para a Rússia. Imagina que... E aí a gente fica tentando, não, isso não pode acontecer porque vai dar problema. Então nós temos que orar para a Hillary ganhar. Nós temos que orar para isso acontecer. Nós temos que, né, orar para a eleição aqui em Belo Horizonte, os prefeitos que estão aí e tal. Tá certo, irmãos, precisamos orar, mas o que esse mundo precisa
é o Evangelho de Jesus. Não existe outra solução. Não existe quem vai resolver o problema a não ser o Evangelho de Jesus. Não existe outra solução para mim e para você. Não adianta o presidente fazer um slogan lá, ordem e progresso, agora vai dar certo, tiramos tudo que estava de ruim aqui, agora nós vamos para frente. Se o Evangelho estiver na frente, pode ser que sim, mas se não, não tem jeito. Por isso que nós precisamos estar de prontidão. Porque a solução lá para aquele seu vizinho problemático é o Evangelho. Certa vez eu levei uma meninada aqui da igreja lá para casa, estava rolando um baile funk lá perto, nós não fomos não, viu, irmãos? E aí os meninos, e aí, o que você vai fazer? Vamos orar para todo mundo converter, né? Para ver se cabe esse baile funk aí, né? E aí deu certo, só que apareceu uma igreja pior que o baile funk, mas tudo bem. A solução é o Evangelho, irmãos. Por isso que nós precisamos ter essa prontidão de proclamar e levar esse Evangelho. Mas Paulo continua. E ele coloca aí, verso 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Parte importante da armadura é o escudo. O escudo você se esconde atrás. O escudo ele te protege, ele faz uma barreira entre você e quem está querendo te atingir. O escudo da fé. Mas nós precisamos abraçar esse escudo. Nós precisamos acreditar nesse escudo. Nós precisamos crer nesse escudo. Fé. Vixe, falar de fé hoje em dia, então, está pior do que falar de verdade. Tem tanta gente fazendo uma fezinha aí, né, irmãos? Né, irmãos? Tanta gente fazendo uma fezinha para ver se resolve a vida. E tem muita gente que olha para a Bíblia, que conhece a Bíblia, que fala a Bíblia, que entende a Bíblia, mas não acredita. O que adianta você conhecer, você entender, você saber, se você não crer? Crer. Precisamos de crer. Eu fico pensando no pobre coitado do Abraão, quando Deus chegou para ele e falou: sai da tua terra, pega aí alguns aí, suas coisas, e sai daí, larga esse povo aí e vai embora para um lugar que eu ainda não te falei e vou te falar no meio do caminho. Irmãos, quando a minha esposa fala para mim assim, vamos no supermercado, eu já fico assim, ai meu Deus. Porque começa assim, né? Vamos no supermercado, não é isso? Não, mas tem que passar no açougue. Não, mas tem que passar ali na padaria também. Ah, mas eu esqueci, eu tinha que fazer uma unha ali, não sei aonde. Não, mas tinha que depois ir buscar. Acabou, esquece. Né? Esquece. É assim? Não. Será? Ou sou eu que sou assim? Eu? Será?
Mas, irmãos, a gente vive uma vida assim. A gente quer ter as informações na mão da gente, certo? Ninguém quer pisar no escuro. Tem uma propaganda hoje, agora na televisão, né, que é assim, né? Você acredita no invisível? Aí mostra uma moça saindo do avião, assim. Aí mostra um cara andando de bicicleta, não tem bicicleta. Aí, né? A gente quer ter as informações, a gente quer ter essa segurança, a gente quer ter o controle, né? Olha, eu quero mandar em mim mesmo, eu quero saber o que eu vou fazer, como eu vou fazer, a hora que eu vou fazer. Eu não quero que ninguém decida por mim, eu quero cuidar de mim, eu sei cuidar da minha vida, a minha dignidade, eu preciso ter os meus planos. Nós somos viciados em ter o controle e nós somos dependentes de garantia. E não pode ser aquela garantia sou idiota, não, é garantia mesmo, né? Você vai comprar um negócio, tem garantia? Tem. Ah, então eu levo. Se não tem garantia, eu não levo. Precisamos de ter garantia de que vai dar certo, de que tudo vai ser ok, de que, né, não vai ter problema nenhum. Eu sei que nem todo mundo é assim, né? Tem alguns assim um pouquinho mais voados, mais desligados, né? Mas lá no fundinho, algum controle a gente quer ter das coisas. Garantias, o controle. E é engraçado que Paulo fala que o escudo da fé, ele nos protege exatamente contra as dúvidas. Porque as setas que o inimigo manda é sempre uma dúvida. O que o inimigo quer fazer você acreditar em outra coisa. Aquela pressão que ele faz, aquela setinha que ele te manda é para botar uma duvidazinha, será? Não é isso que ele fez com Jesus? Não é isso que ele falou lá para Adão e Eva? Será que foi isso mesmo que Deus disse para vocês? Será? Infelizmente, irmãos, nós ainda, povo de Deus, vivemos com algumas dúvidas. Será? Será? A gente pega a Bíblia e vê ali quantas promessas o Senhor tem para nós, quantas palavras Deus tem para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, e às vezes a gente ainda continua assim, será? Meu irmão, abraça aí o escudo da fé. Abraça o escudo da fé. Você precisa crer e acreditar naquilo que Deus já revelou para você. Nós precisamos andar com Ele de maneira verdadeira, íntegra. Essa é a nossa segurança. Andar com Deus, crer em Deus, ter fé em Deus, independente do que vai vir, do que vai deixar de vir. Eu estou com Ele, e eu sou com Ele, e Ele é contigo. Tenha fé, meu irmão, porque a certeza, a garantia que nós temos é o caráter do nosso Deus. Porque o que Ele promete, Ele vai cumprir. Abraça esse escudo da fé. Creia. Para de fazer algumas perguntas. Por que isso, Deus? Por que o carro capotou? Por que o fulano ficou doente? Por que eu não arrumei esse emprego? Por que eu não passei naquele vestibular? Por quê? Quando é uma coisa boa, você não pergunta, né? Por que eu ganhei aquela promoção? Isso a gente não pergunta. Só quando é, por que eu fui demitido? Aí a gente pergunta. Creia, meu irmão. Descansa em Deus. Exerça a sua fé.
creia naquilo que Ele tem para nós através da sua palavra. Coloque isso na sua frente, deixe isso te proteger das dúvidas que o inimigo quer colocar em você. Creia. Mas Paulo continua. E ele diz aí no verso 17: usem o capacete da salvação e a espada. Opa, vou parar aí, né? Capacete da salvação. Usem o capacete da salvação. Capacete. Um negócio importante para o soldado. O meu era GG. Era, né? Dá mais desses de ferro assim, né? Tinha que ser um pouquinho maior. O capacete era algo extremamente importante para o soldado. Tinha alguns que dizem que o capacete trazia confiança para o soldado. E o capacete às vezes dava medo no adversário, de tão feio que era o capacete. Por isso eles colocavam alguns adornos assim no capacete, uns negócios assim, para ficar bem nítido ali o capacete. Capacete da salvação. Salvação. O que a gente pode falar de salvação? Salvação de quê? Salvação do inferno? Ah, pastor. Isso não existe não, pastor. Mas se a gente começa a falar assim, salvação do gafanhoto que não vai comer o seu sustento, aí todo mundo quer essa salvação. Ela existe. Está disponível para você. É uma promessa que nós temos na palavra. Mas a salvação é algo que nós recebemos por meio de Jesus. É algo que vem para nós. Que a gente precisa entender essa salvação como essa ação de Jesus, porque nós precisávamos dessa salvação. Eu e você precisamos dessa salvação. Mas às vezes a gente contorce um pouco esse problema da salvação. Vamos pegar um pouquinho assim, fazer um histórico. Se nós olharmos lá para a lei de Moisés, a gente começa a entender que a salvação a gente precisa porque a gente não dá conta de cumprir aquela lei, certo? Não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar. E aí tem uma listinha lá, 10 para você. E aí a gente não dá conta de cumprir aquilo lá, e aí então a gente precisa de salvação. Só que aí vem Jesus e fala assim, opa, se você já odiou o seu irmão, você matou o seu irmão. Nossa, a lista está ficando mais complicada. Se você olhou para aquela mulher assim, com aquele pensamento, você já desejou aquela mulher, você já adulterou com ela. Jesus sobe o nível do negócio. E aí, a gente não consegue cumprir o que Jesus falou. A gente já não conseguia cumprir o que Moisés tinha falado. O que Jesus falou, então, nós precisamos de salvação. E aí vem um tal de Paulo e fala assim, miserável que sou. Eu sou pecador, não consigo fazer nada, sou picareta mesmo. Já assumiu de cara. A questão, irmãos, é que a gente coloca a salvação, ela está dependendo de qual problema que você tem. Tem gente que precisa de uma salvação
que está doente, e aí a ciência dá alguma salvação para você. Tem gente que está meio apertadinho assim, e aí o dinheiro dá uma salvaçãozinha para você. Tem gente que estava meio cabisbaixo assim e tal, aí ele recebe um status, recebe uma autoridade, aí aquilo dá uma salvaçãozinha para você. Tem gente buscando salvação em várias coisas, e na verdade, essas coisas que a gente fica buscando um certo tipo de salvação, elas se tornam os nossos ídolos, os nossos deuses. E aí o dinheiro vira um ídolo, o sexo vira um ídolo, a ciência vira um ídolo, a vaca vira um ídolo, um monte de coisa vira ídolo. Nós precisamos entender, irmãos, que a salvação que Jesus tem para nós, ela não é para resolver as contingências da nossa vida. A salvação que Jesus tem para nós é para resolver o maior problema que eu e você temos, que é o pecado que há em nós, que nos leva para o inferno. O sangue de Jesus na cruz não foi para te dar uma promoção ou para te ajudar em algum problema, foi para livrar você do inferno e levar você para a glória. Isso é salvação. É para isso que ela serve. Por isso que ela está na cabeça. Porque a partir do momento que nós entendemos a situação que nós estávamos e o que a salvação promove em nós, o rumo, a direção, as decisões, a escolha, os pensamentos, a forma de viver, a forma de olhar a vida tem que ser diferente. Vivemos uma vida nova, diferente. Para terminar, Paulo fala aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O único instrumento que nós temos para atacar de alguma forma. Todos os outros é para você se defender. O único instrumento que a gente tem para corresponder àquilo que nós sofremos é a palavra de Deus. A única coisa que nós temos para dizer quando nós sofremos alguma coisa é a palavra de Deus. O que precisa sair de nós quando nós somos atacados, como nós somos pressionados, quando nós somos afligidos, como nós somos coagidos, é a palavra de Deus. O problema é que quando ele toma uma fechadinha no trânsito, não é a palavra de Deus que sai, né? É outra coisa. O que tem saído de nós? O que tem saído da sua boca? O que tem sido proclamado por você? O que tem sido dito por você? O que tem sido compartilhado por você, principalmente na hora difícil, na hora que você está sendo apertado, afligido, atacado, o que sai de você é a palavra de Deus. Esse é o único instrumento que nós temos que contra-ataca, que faz alguma ação,
em direção àquilo que nos aflige. Irmãos, eu fico imaginando se nós vestíssemos essa armadura e ela se conectasse com o nosso DNA, com aquilo que nós somos de verdade, e ela começasse a nos transformar de dentro para fora, se a gente começasse a experimentar a verdade, se a gente começasse a entender a justiça, se a gente estivesse com os pés aí na prontidão do Evangelho da paz, se a gente estivesse aí firmes com o escudo da fé, se nós estivéssemos aí com o capacete da salvação, nesse entendimento daquilo que nós somos salvos, e se nós tivéssemos a palavra de Deus, esse Espírito que está em nós, que age em nós, através de nós, irmãos, isso teria que trazer para nós uma outra perspectiva de vida. Assim como aquele soldado lá naquele filme do Avatar, que quando ele recebia aquele avatar, ele era outra pessoa. Ele tinha uma outra perspectiva de vida. Ele vivia numa outra dimensão. Ele sonhava e pensava e decidia as suas coisas pensando numa outra possibilidade. E é isso que Deus tem para nós, uma outra possibilidade. O que nós vivemos aqui não é aquilo que Deus quer definitivamente para você e para mim. Deus tem para nós uma outra expectativa de vida, uma outra experiência de vida, um momento em que nós vamos poder desfrutar da presença plena dEle, e nós vamos ter uma comunhão perfeita com o Pai. É isso que Ele tem para nós. Mas a gente precisa dessa armadura. Nós precisamos vestir esse avatar divino para que a gente comece a viver uma vida dentro dessa perspectiva de Deus que Ele separou para mim e para você. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Eu queria desafiar você. Talvez você se perdeu aí na questão da verdade. Você não está tão certo assim da verdade. Talvez essa coisa da justiça de Deus ainda não fez sentido para você. Talvez você não percebe a importância de você estar nessa prontidão aí do Evangelho da paz. Ou talvez você, meu irmão, está fraquejando na sua fé. Ela está pequenininha, fraquinha. Ou quem sabe, essa perspectiva da salvação em Jesus está longe demais. Ou você não está sendo enchido do Espírito e você não tem tido palavra de Deus em você. Clame ao Senhor por transformação e renovação na sua vida hoje. Que tudo isso possa blindar você
e te dá uma nova perspectiva de vida, para você experimentar aquilo que Deus já preparou para nós. As coisas lá do alto, é isso que a palavra diz. Você possa ter uma perspectiva diferente, nova, renovada, transformada, a partir da verdade do Evangelho, a partir da justiça que há em Jesus, a partir dessa prontidão de proclamar o Evangelho, a partir da fé que temos em Deus, a partir aí da salvação que nós recebemos pelo sangue derramado na cruz, e a partir da palavra de Deus. Peça ao Senhor transformação e mudança na sua vida.